Olá, sou Lonildo Silva, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do Figma. E na aula de hoje nós vamos aprender a criar essa rede de uma landing page para uma imersão. O nosso passo a passo aqui direto ao ponto, sem enrolação. E vou disponibilizar, assim como eu disponibilizei na aula anterior, todas as imagens que eu utilizei para que vocês possam seguir aí o vídeo e já colocar em prática todo o conhecimento. Não simplesmente só assistir, mas também já praticar. Aí você escolhe se você vai praticando à medida que eu vou fazendo passo a passo, ou você assiste todo o vídeo, depois você volta novamente, assiste o vídeo e aí já vai seguindo passo a passo com o seu Figma aberto. Fique à vontade, é da melhor forma que você acreditar que vai ser interessante para que você possa aprender, ok? Mas vamos aqui ao que interessa, que é partir para a prática. Deixa eu fechar aqui essa janela e voltar para o nosso Figma. Aqui é o resultado final e, como eu disse, já vou disponibilizar para vocês todos os elementos. Basicamente, eu utilizei a figura de uma mulher, uma textura que a gente vai colocar no fundo, a paleta de cores e uma logo aqui fictícia que eu criei para essa imersão. Nós vamos para a área de trabalho e a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um frame. Se você ainda não conhece o Figma ou já conhece, mas não sabe o porquê de utilizar o frame, eu vou explicar para recapitular para vocês, ok? Basicamente, o frame ele funciona como um container. E nesse container eu vou colocar os elementos que vai compor aquele design que eu estou desenvolvendo. Qual é a vantagem do frame? Vou criar aqui um quadrado primeiro para explicar para vocês. Criei o quadrado, vou criar um círculo. Eu utilizo como base um quadrado, do tamanho do layout que eu quero. Quando eu começar a colocar os elementos em cima desse quadrado, tentar colocar dentro desse quadrado, vocês vão perceber que vai ter elementos que vai ficar fora. Às vezes o efeito também, parte do efeito está fora do quadrado. Só que na hora que você agrupar essas imagens e tentar exportar, tudo o que está dentro do quadrado vai ser exportado e tudo que está fora também. Já no frame, ele só exporta, quando você exporta o frame, só o que está dentro. Então, vou colocar esse círculo aqui dentro. Se eu quero só que apareça parte do círculo como está aqui, eu vou exportar o frame e, basicamente, ele só vai aparecer na exportação da imagem tudo que está dentro dele. O que estiver fora, passou da margem, já não é mais exportado. Por isso que é interessante utilizar o frame para que ele seja o container ali onde tem todos os elementos do design que a gente está desenvolvendo, ok? Então, ela está aqui. E, para isso, eu utilizo um tamanho padrão de frame. Vocês podem utilizar o tamanho que vocês desejar. Vocês podem ver em outros conteúdos, ele dá vários exemplos de tamanho diferente, mas eu tenho um tamanho padrão que, para mim, atende perfeitamente a minha necessidade, que é esse tamanho aqui de 1349 por 650. Então, é isso que eu vou fazer. Venho para a área de trabalho, eu vou fazer até do zero para vocês verem novamente onde foi que eu cliquei. Cliquei nessa ferramenta aqui, onde tem frame, ou pressionar a tecla do teclado F, ele habilita a opção de frame, eu vou clicar e arrastar na tela. E aqui do lateral direita, eu vou escolher o tamanho que eu quero, 1349 por 650. Isso mesmo, 650. Ok. Prontinho. Eu vou agora renomear meu frame. Eu posso renomear dando 2 cliques aqui em cima ou 2 cliques aqui na lateral, em cima da camada. 2 cliques. Deixa eu apagar tudo. Landing page imersão. Ok. Uma tecla de atalho bem interessante para vocês. Observe que está o zoom aqui na tela. A imagem está um pouco afastada. Se eu der um zoom, pressionar o Ctrl e passar rolar o scroll do mouse, às vezes ele aproxima demais, às vezes se eu reduzir de menos, reduz muito, então às vezes fica chato. Aí o que é que eu faço? Eu seleciono todo o frame, pressiono a tecla Shift e 2, e ele aproxima e preenche aqui quase totalmente a tela, deixando na posição que fica interessante para a gente trabalhar. Então, serve aí também essa dica para vocês no dia a dia, que parece besteira, mas ajuda muito aí a desenrolar no trabalho, ok? Nosso frame criado, nós vamos começar aqui a compor o nosso design. E o que eu vou fazer vou trazer para aqui onde tem os elementos, vou buscar a minha paleta de cores, vou trazer a paleta de cores para cá, para a área de trabalho, coloca
aqui em cima, fora do frame. Vou trazer também aqui já essa textura. Eu vou colocar aqui embaixo. Já já a gente vai utilizá-la. Então, basicamente, o que foi que eu fiz aqui na imagem, no resultado final? Eu criei um background com um degradê e coloquei essa textura junto com esse background e vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, vou criar um quadrado, um retângulo, na verdade, né? Vou clicar aqui no canto, dentro do frame e arrastar para outro canto. Ele vai mostrando aqui essa linha vermelha, mostrando que está perfeitamente no mesmo tamanho, está encostando ali na lateral do frame, ok? Agora o que eu vou fazer? Vou alterar aqui de retângulo para background. Aconselho vocês sempre renomearem as camadas para poder facilitar aí o processo de identificação. Às vezes, quando tem muito elemento, fica complicado quando não tem um nome certinho, ok? Agora, com esse background selecionado, eu venho aqui na lateral direita, onde tem Fill, clico no quadrado da cor e onde tem Solid, eu vou alterar para linear. Então, ele vai habilitar aqui as duas cores do meu degradê. Para esse degradê, eu utilizei essas duas cores que está aqui na minha paleta de cores. Então, eu vou selecionar no meu primeiro quadrado do lado esquerdo, que é a cor de cima aqui. Vou pegar no meu conta-gotas e vou buscar a cor que eu quero. Agora, eu clico no quadrado do lado direito, clico no conta-gotas e na segunda cor que eu quero. Só que eu não quero o gradiente nessa posição que está aqui. Então, eu vou botar um pouco meio que na diagonal. Eu vou clicar na bolinha que tem aqui em cima, arrastar aqui para o canto e vou arrastar aqui para baixo um pouquinho. Então, quero mais ou menos assim. Qualquer coisa eu vou ajustando para um resultado que fique interessante. Então, background criado. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar, deixa eu fechar aqui essa opção gradiente. Eu vou diminuir o zoom aqui para reduzir um pouco o tamanho dessa imagem. Não muito. Ok, e vou jogar essa imagem para dentro do meu frame. Dentro do meu frame. Cliquei arrastei, já vai para dentro do frame. Ou também eu posso movimentar botando dentro e fora, simplesmente arrastando aqui as camadas. Aqui eu coloco fora, aqui eu arrasto para dentro do frame, ok? Essa aqui eu vou colocar, não meta muito grande o nome, só botar aqui textura. Ok? Posicionar a textura dentro do frame, acho que por enquanto está bacana. E o que é que eu vou fazer? Não é só simplesmente colocar a textura, né? Eu vou meio que misturar essa textura com a minha imagem meu background, meu degradê, para dar um efeito bacana. Então, vou selecionar a textura aqui na camadas, garantir que está selecionada a textura. E aqui onde tem layer, que é camada, existem alguns efeitos que podem ser aplicados. E eu vou colocar o efeito Multiply. Só que, observem, deixa eu dar um zoom, selecionar nosso frame, Shift 2. Observe, ficou muito escuro e para mim, com o meu teste, o resultado não ficou interessante. O que é que eu vou fazer então? Vou selecionar a textura e vou dar um degradê aqui. Um degradê não, vou dar uma opacidade, tá? Como 100%, vou colocar como 80%. Já resolve para mim, mas a gente vai testando, você vai testando e vendo o que é que vai ficar interessante ali para o resultado final do seu design, né? Vai depender do seu objetivo e da composição que você está fazendo, que se fica ok. Nesse passo a passo aqui eu coloquei 80% e ficou bacana. Então, voltando, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar a imagem da nossa mulher, que é destaque aqui, como se fosse a nossa especialista, no meio para poder já fazer a composição do layout. Voltamos aqui para a área de elementos. Eu tenho uma imagem aqui, ela está com fundo, e para remover esse fundo a gente pode utilizar alguns plugins do Figma. Eu gosto basicamente de utilizar o plugin, que eu vou mostrar para vocês aqui. Se você não tem instalado, você vai lá na comunidade do Figma e instala, mas clicando com o botão direito, plugins, e eu vou procurar aqui pelo plugin ícones 8 background remove e vou clicar em remove background. Se você não tem esse plugin instalado, o que é que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito, vai clicar em plugins, vai clicar em browse plugins in community, ou seja, vai para a comunidade do Figma. Ele vai abrir, você vai pesquisar aqui por icons 8
Remover, dá um Enter. Ele já traz, no caso aqui já está instalado. Se não tivesse, aparecer aqui a opção de instalar. Você já instala e já aparece lá disponível para você utilizar. Depois de instalado, o botão direito na imagem. Vamos arrastar essa imagem para nossa... Vamos remover o fundo aqui mesmo, vou mostrar para vocês. Botão direito, plugin, vamos procurar por ícones background, remove background. Dependendo da imagem, do tamanho da imagem, ele demora um pouco para remover o background. Se demora muito, eu já tenho uma imagem aqui sem fundo, a gente pode utilizá-la, ok? É bem interessante esse plugin porque realmente ele remove o fundo com qualidade. Enquanto está removendo o fundo, já peço que você já curta esse vídeo. Se você gostou até aqui, já compartilha também para alguém que você acredita que vai ser interessante esse conteúdo. E já se inscreve no canal se você não é inscrito para acompanhar os novos vídeos que serão postados pela frente, ok? Então curte, comenta também e se inscreve aí no canal. Fundo removido, nós vamos copiar essa imagem, Ctrl C, vamos para a nossa área de trabalho e colar essa imagem aqui. Nesse caso, ela está por cima do frame, nós vamos colocar dentro do frame, por cima da textura. E o que a gente vai fazer aqui? Eu já vou selecionar textura e background e vou agrupar. Selecionei os dois, Ctrl G, agrupo e vou renomear aqui como background também, que vai ser o geral, ok? Nossa especialista aqui já dentro do frame, nós vamos posicioná-la e diminuir o tamanho. Depois a gente volta ajustando. Deixa eu só pescar para ver qual foi o tamanho que eu coloquei aqui para ter uma ideia. Eu vou até copiar aqui, eu copio, Ctrl C, eu vou deletar aqui e colocar num tamanho que eu já coloquei lá certinho, ok? Colocar dentro do frame, arrasto aqui, ok? Certinho, eu vou buscando posicionar de forma centralizada. Deixa eu pressionar aqui para vocês verem de forma aproximada. E aí depois eu vou ajustando. Mas basicamente agora, o que é que eu vou fazer também? Eu coloquei meio que um efeito de luz aqui no fundo para dar um destaque. Como vocês podem ver aqui no resultado final. Tem meio uma luz aqui no fundo. E como foi que eu fiz isso? Eu criei um círculo, aqui na ferramenta círculo, clicando aqui no painel de ferramentas ou pressionando a tecla O, que a gente vai selecionar uma elipse. E aí eu criei uma elipse, meio que oval. Encostando aqui no canto, aparece a seta onde eu posso fazer a rotação da imagem. Meio que eu fiz uma rotaçãozinha. Coloquei mais ou menos aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa elipse para baixo da imagem. Vou alterar a cor. Vou pegar uma cor aqui mais próxima dessa paleta. Vou botar essa, mas acho que é uma cor mais clara ainda. A gente vai testando. E qual é a sacada aqui? Coloquei a cor e eu venho em Effects, onde tem Drop Shadow, que é o efeito padrão que ele coloca. A gente vai colocar Background em Blue. Vai clicar aqui em Effects, nesse símbolozinho, e vou colocar aqui 200. Na verdade, desculpa, não é Background Blue, é Layer Blue. Pronto. Você observe que ele deu um desfoque, mas o desfoque até muito grande. Deixa eu só ver a cor que eu utilizei aqui para poder facilitar o nosso trabalho. Aqui no fundo tem elipse. Eu utilizei essa cor aqui, que eu vou dar um Ctrl C. Vou até selecionar o efeito total. Eu posso clicar aqui no canto, dou um Ctrl C. Layer Blue, deixa eu ver como foi que eu botei aqui. 200, está certinho. Vamos lá, nossa área de trabalho. Dou um Ctrl V para ele colar o efeito. Apago aqui. Prontinho. Então, aqui você vê que o que fez dar esse efeito suave foi a opacidade. Se eu deixar como 100%, fica muito agressivo. Então, eu coloquei 40%, já suavizou e já deu aquela luz no fundo. Vamos ver se isso faz toda a diferença mesmo. Vou ocultar aqui a camada. Observe que com a luz ele dá um destaque maior. Uma coisa que eu não mostrei inicialmente, mas que a gente vai utilizar agora, que vai ser bem útil, que é ativar a grade aqui para a gente poder alinhar os nossos elementos. Então, como é que a gente vai ativar a grade?
Vamos clicar no nosso frame. Aqui na lateral direita tem aqui a opção Layout Grid. A gente vai dar um mais, ele vai habilitar a opção. Você observe que ele parece uma gradezinha, mas eu não quero grade, eu quero algumas colunas. Eu vou clicar onde tem esses quadrados, onde tem grid, eu vou alterar para columns. E eu quero 12 colunas. E eu fiz alguns testes, eu gosto de colocar aqui uma margem de 140. Então, nessa opção margem, vou colocar aqui 140, que ele vai criar uma margem tanto na lateral direita quanto na esquerda, que para mim atende perfeitamente. Então, aqui é interessante utilizar essa grade para poder o conteúdo, o texto ficar bem alinhado. Então, grade habilitada, deixa eu fechar aqui. Vamos agora aos nossos outros elementos, que é na lateral direita, tem aqui a logo, tem o nome que é sinalizando a imersão online gratuita, a data e uma chamada para ação, né? Na verdade, uma RIAD aqui para poder chamar a atenção do público. Então, o que a gente vai fazer? Vamos para elemento, copiar nossa logo, Ctrl C, colocar aqui na nossa área de trabalho. Vamos reduzi-la. A gente pressiona Shift e aqui no canto, em qualquer um dos cantos, a gente vai clicando e arrastando para reduzir. Observem que a margem aqui, deixa eu habilitar a grade para vocês verem, eu coloquei na direção do finalzinho aqui da primeira coluna. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui. Trabalho, diminuir a direção da primeira coluna. Depois a gente vai posicionando de forma que fique mais centralizado. Acho que um pouco maior a logo. A logo ela pega... Eu vou até pegar essa logo aqui, que ela está diferente. Já está no tamanho também. Trabalho. Deixa eu deletar essa aqui. Colocar essa. Vocês tomarem como referência, o tamanho que está aqui é 321 por 78. Quando vocês fizerem o tutorial aí para que vocês possam colocar do mesmo tamanho. Pronto, posicionei a logo. Agora eu vou colocar os outros textos. Então, vou habilitar a ferramenta de texto. Coloquei lá imersão online e gratuita. Isso. Ok. Qual é o tamanho da fonte aqui? 24, e a gente utilizou a fonte Roboto semi-bold, condensado semi-bold, ok? Então, a mesma coisa a gente vai colocar lá. E para facilitar aqui, bom, eu ia copiar a cor, mas a cor está lá na paleta, então não tem problema. Então, 24, Roboto. Vamos lá. Já está selecionado, já está até aqui como Roboto, só que eu quero semi-bold, 24. A cor, eu acredito que seja essa aqui da paleta. Vamos conferir ela mesma. Então, vou com o meu elemento selecionado, vou aqui em Fio, clico no quadrado da cor, clico no conta-gotas e seleciono a cor que eu quero. Ok. Vamos posicionar aqui. Qual é o próximo elemento que a gente vai precisar? É a nossa data. Vou até copiar aqui, ó, o texto da data para facilitar. Trabalho. Deixa eu fazer escrevendo mesmo, para vocês verificarem. Ferramenta de texto, mas basicamente é ferramenta de texto. Dou um clique aqui, digito o que é que eu quero. Como é um texto simples, eu vou colar mesmo. E aqui o tamanho que eu estou utilizando é a mesma fonte, é condensada, nesse caso aqui é condensada médio, mas é o Roboto 22. A cor aqui está branca mesmo, que é branco que a gente vai utilizar. Depois a gente volta alinhando. O outro elemento que tem aqui é o texto maior, que eu vou selecionar também, que é Roboto médio, não é condensado, e é 60 e tem duas cores que a gente vai colocar lá. Então, voltando para a área de trabalho, Ctrl V, colei aqui, né? Vocês não vão dar o Ctrl V, vocês vão ter que digitar, mas é basicamente ferramenta de texto e digito o texto.
E aqui, como tem duas cores, o que eu fiz? Eu selecionei o primeiro pedaço, coloquei a cor branca, selecionei o segundo, que eu quero dar um destaque aqui para o Venda Mais, e coloquei essa terceira cor aqui da nossa paleta de cores, ok? O que a gente vai fazer agora? Eu vou selecionar todos os itens, primeiro, segundo, pressionando a tecla Shift, selecionei o primeiro, Shift, segundo, terceiro e o quarto. Só que esse quarto aqui está dentro da camada do grupo das mulheres. Eu não quero, eu quero ele aqui. E esse aqui é a nossa marca. Deixa eu colocar aqui para lembrar. Brand. É a marca. Ok. Vamos trazer para cá. Então, Shift. Primeiro, Shift, segundo, terceiro, quarto. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou alinhar todos na direita. Então, venho aqui na lateral direita aqui das minhas propriedades e seleciono essa primeira opção aqui, a link left ou Alt A. Posso simplesmente selecionar todos os elementos, Alt A, e ele faz o alinhamento. Certo que a gente vai colocar aqui o ícone, a gente vai colocar aqui o ícone de data, mas não tem problema, a gente vai deixar assim alinhado. E vamos também definir aqui qual é o espaçamento que a gente quer para cada elemento. E aqui eu vou mostrar para vocês algo interessante. A logo aqui eu vou deixar um espaçamento diferente, mas os outros três elementos eu quero colocar o mesmo espaçamento entre eles. O que é que eu vou fazer então? Eu venho na minha área de trabalho, deixar a logo aqui onde ela está, eu vou arrastar esse item para baixo, basicamente estou selecionando e a seta para baixo. Eu quero que o primeiro elemento esteja mais ou menos aqui, o segundo e o terceiro elemento aqui. Aí eu vou selecionar os três, Shift o primeiro, Shift o segundo, Shift o terceiro, ok? E vou aqui onde tem Auto Layout, na lateral direita. Cadê você? Tenho que agrupar primeiro. Selecionei, Ctrl G. Agora sim, o grupo selecionado, eu vou clicar aqui em Auto Layout. Observem que, dou um Ctrl Z para vocês perceberem, não está a mesma distância, mas ele pega o parâmetro do primeiro e do segundo e ele distribui o terceiro. Se tivesse mais elementos, ele distribuía, mas com base no primeiro e no último. Então, eu cliquei aqui em Auto Layout, ele fez uma distribuição dos elementos. Então, aqui vai estar com a mesma margem. Se eu quiser alterar, eu posso alterar tanto aqui onde tem 17, que é o espaçamento, tanto chegando aqui, ele habilita a opção de eu clicar e arrastar e fazer a alteração da margem para o tamanho que eu quero. Nesse caso aqui eu vou colocar 15, que eu acho que é suficiente. Ok? Agora eu vou colocar aqui, deixa eu alterar esse frame para texto. E nós vamos agora colocar o ícone aqui da data. Para isso, a gente vai utilizar também um plugin do Figma. Nós vamos clicar com o botão direito, plugins, e eu vou pegar o plugin aqui, cadê? Que é o Icons. É tanto plugin que eu instalo para testar que às vezes eu fico perdido aqui com a quantidade de plugins. Deixa eu só lembrar. Acho que esse aqui. Existem vários plugins para ícones, uns melhores do que o outro. Não é esse. Botão direito, plugins. Paz, como é que eu esqueço qual é o plugin que eu utilizo sempre? Não façam isso, não instale aqui um monte de plugins para que vocês fiquem perdidos. Mas que eu gosto de testar para ver os plugins que são úteis, né, para poder agilizar o trabalho no dia a dia, e acabo não desinstalando e fica aqui um monte de plugin. Mas vamos lá, deixa eu ver se é o Iconify, sem ser o 2.3. Pronto, é esse mesmo que eu gosto de utilizar. E aqui eu vou procurar pelo termo em inglês, calendar.
trazer aqui alguns calendários. Ou melhor, botar date. Pronto. Deixa eu lembrar qual foi que eu utilizei. Foi esse. E parece que foi aquele ali. Aí você vai utilizar o ícone que você achar interessante ali para o seu layout. Nesse caso aqui, eu vou pegar esse aqui mesmo. Deixa eu ver se ele fica. Aqui tem alguns parâmetros de tamanho de cor. No caso aqui a gente quer branco mesmo. Vou botar o tamanho 50 que eu acho que resolve. Importar ícone. Deixa eu arrastar ele aqui para fora. Observe o que foi que aconteceu. Quando eu coloquei o ícone aqui dentro, ele tentou ajustar o layout para poder se organizar com aquele novo elemento, porque nesse grupo aqui existe esse auto layout. Mas o que a gente vai fazer? Por enquanto, eu vou desabilitar o auto layout. Opa, estou totalmente fora da realidade aqui. Eu estou na área de trabalho. Não, deixa eu voltar, desculpa. Ctrl X, atrapalhando vocês. Ctrl V aqui para colar. Isso mesmo, mas que vocês entenderam. O que eu fiz foi pegar um ícone de um calendário para colocar aqui. Mesma coisa, se eu clicar e arrastar o ícone aqui para dentro, ele vai tentar se ajustar ao layout, porque esse grupo está com a configuração de auto layout. Eu vou arrastar ele para fora por enquanto. Ctrl Z, Ctrl Z. Vou desabilitar esse auto layout aqui. Dá um menos para desabilitar. E depois eu volto a habilitá-lo novamente, porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou arrastar com Shift a setinha para a direita. Vou diminuir o tamanho desse elemento aqui. 24 por 24, se for mais que isso, eu altero. Acho que 24 por 24 serve. Vou ajustar. Vou selecionar tanto o meu ícone quanto o texto e vou fazer um alinhamento dele aqui na horizontal. Não ficou tão certinho, vou posicionando e vou com a seta arrastando e deixando o próximo, ok? Acho que esse espaçamento está bom. Agora eu vou selecionar novamente o ícone e o texto e dar um Ctrl G. Vou agrupar os elementos. Então agora, esse aqui eu vou colocar como data. Agora eu posso selecionar novamente aqui onde tem o texto Read e colocar o Auto Layout. Porque o ícone ele não é mais um elemento solto, ele faz parte do grupo data, onde tem o ícone e o texto. Então, a gente vai conseguir aqui fazer o alinhamento como se ele fosse um elemento só, ok? Então, já está certinho. Agora, o que a gente vai fazer é criar o texto que fica aqui na lateral direita. A gente já criou da lateral esquerda, vamos para a lateral direita. Aqui, basicamente, o que tem é um íconezinho com 3 passos, né, demonstrando 3 passos, que é cadastre seu melhor e-mail, acesse o e-mail que te enviamos, clique no link de confirmação, um texto aqui, também de chamada para ação, o campo de e-mail e um botão para o usuário clicar, né, para cadastrar o e-mail. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos criar aqui esses íconezinhos, que basicamente é um quadrado com rotacionado, né? De forma que ele fique desse formato. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Área de trabalho. Vamos clicar aqui na ferramenta dos elementos, ou clicar em R para habilitar o retângulo. Shift, clique e arrasta. O Shift é para ele fazer o dimensionamento de forma proporcional. E agora o que eu vou fazer é rotacionar. Posso chegar aqui no canto, vai para habilitar a opção de rotacionar, ou eu digo aqui quantos graus eu quero que rotacione. Nesse caso aqui, se eu não me engano, é 90%. Não, 90%, não, é 45 ângulo. Ok. Deixa eu arrastar aqui para dentro. Opa, Ctrl Z. Deixa eu arrastar aqui para dentro esse elemento. Claro que o tamanho não é esse que eu quero, né? Deixa eu pescar aqui também o tamanho. O tamanho está como 28.28, pode ser
28, vamos testar aqui. Trabalho 28.28. Nesse caso aqui eu não quero preenchimento, eu quero simplesmente a borda, então vou clicar aqui em Stroke, que é o nosso, vamos dizer assim, a borda, né? Eu não lembrei agora exatamente qual é a tradução da palavra, mas como se fosse a borda. Então o que eu vou fazer é pegar aqui onde tem a cor, colocar a cor que eu quero, se eu não me engano é essa aqui, mas deixa eu confirmar. A borda está com essa, então Ctrl C aqui, para copiar a cor. Acho que é essa daqui, mas vamos lá, colar. Ok, essa terceira cor aqui. E vou agora excluir aqui meu preenchimento que eu não quero, só quero a borda. Ok, tá certinho. O que eu vou fazer agora é inserir o número aqui dentro. Em texto, vou clicar aqui, botar o número 1. E o que eu vou fazer é selecionar esse número, colocar ele como centralizado. Deixa eu ver qual foi o tamanho que eu coloquei aqui. Na prática do zero a gente vai testando, né? Mas como está pronto aqui o exemplo, para facilitar, eu vou pescar. Então, 14 Roboto. E a cor é a mesma da borda. 14 Roboto já está ok. E a cor é aquela da borda, que eu vou clicar aqui no preenchimento, clicar no conta-gotas e copiar aqui a cor. Ok. E agora eu vou selecionar o número e o retângulo e vou alinhá-los tanto na vertical quanto na horizontal. Prontinho. E vou dar um agrupar. Vou botar aqui como número abreviado no item. Número do item. Está agrupado. Eu vou dar um Ctrl. Vou deixar aqui por enquanto, e quando eu criar o texto eu duplico ele. E agora a gente vai criar esses textos, né? O texto que tem aqui cadastre seu melhor e-mail, acesse o e-mail que te enviamos e clique no link de confirmação. Então, vamos lá, área de trabalho, aqui, cadastre seu melhor e-mail. A fonte está como 14 branco, eu acho que é isso mesmo que a gente quer. 14 e branco, ok. E vou arrastar aqui, ó, clicando na borda do elemento, clicar para quebrar aqui em três linhas. E vou posicionar aqui embaixo. Seleciono tanto o texto quanto o item aqui, agrupado no item, e vou alinhar na direita. Vou aproximar um pouco mais. E eu gosto sempre também de agrupar para poder facilitar. Selecionei com o primeiro clicando em Shift, clico no primeiro, clico em Shift, clico no segundo, Ctrl G, ele agrupa os elementos. E agora eu vou dar um Ctrl D, arrastar para o lado. Depois eu vejo exatamente qual é o posicionamento que eu quero. No outro Ctrl D, ele cria aqui o terceiro elemento. Então, cadastre seu e-mail, acesse o e-mail que te enviamos. 2 cliques, né, até selecionar o texto. Acesse o e-mail que te enviamos.
Vamos dar só uma quebra aqui para o T ficar embaixo. Ok. Clique no link de confirmação. Mesma coisa aqui, vou dar um Enter. Foi o link de confirmação. Isso, clique no link de confirmação. Ok. Vou alterar aqui o número, né? Que não é... O segundo é 2. Opa, Ctrl Z. Deixa eu dar um Shift 2 para aproximar. Quero aqui agora... Aproximou até demais, né? Mais 2. Dá um Ctrl menos. Ctrl e dou um scrollzinho para menos. Clico aqui no terceiro, número 3. Para garantir que eles estão alinhados, eu vou clicar no primeiro grupo, no segundo e no terceiro. E vou fazer um alinhamento aqui, pegando como base o topo. Estão alinhados. Só que o nosso distanciamento entre um elemento e o outro não está igual, né? O espaço aqui está maior de um lado do que o outro. Agora está distorcendo meus elementos. Deixa eu só pegar só o texto aqui. Que quando eu estava arrastando o grupo, ele estava distorcendo também aquela imagem lá de cima. Com 2 cliques, e seleciono só o texto. Então, o grupo selecionado. Seleciono o primeiro, segundo, terceiro. E vou distribuir esse texto, esses 3 itens, num espaçamento proporcional, pegando como base o primeiro e o último. Vou clicar aqui nessa ferramenta aqui do canto, onde tem mais opções, e botar aqui distribuir o espaço na horizontal. E vou agrupar toda essa seção, Ctrl G, e botar aqui como passos. Passos e meio. Ok, bonitinho. Agora vamos colocar aqui o nosso texto de chamada para ação embaixo. Eu vou copiar. Roboto médio 20 e branco. Ctrl C. Área de trabalho. E vou dar um Ctrl V para colar o nosso texto. Ok? Agora eu vou criar aqui o nosso campo de e-mail e também o nosso botão. E para isso eu vou fazer o quê? Vou clicar aqui na ferramenta e colocar um retângulo. Vou clicar e arrastar. Até alinhar aqui com o texto. O tamanho eu vou ajustando. Deixar aqui o tamanho 64 por enquanto. E vou colocar aqui a borda 100% redonda. Então eu posso digitar aqui, eu vou botar 100, acho que não é suficiente. Acho que é 100, 150 só para garantir. Ok. 100% redondo. Que é o que eu quero que ele fique realmente totalmente redondo. Deixa eu ver qual tamanho que eu coloquei aqui. Eu coloquei 57. Voltar a área de trabalho. Voltar 60. Eu vou desabilitar aqui a grade por enquanto. Lead page imersão. Vou desabilitar para enxergar melhor. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou clicar na opção de texto, clicar aqui em cima e colocar seu melhor e-mail. Eu posso selecionar o texto, o retângulo
e fazer um alinhamento na horizontal. E aqui as cores que a gente vai colocar. Basicamente está um branco e uma borda aqui cinza, uma borda de 2 pixels. Então, deixa eu copiar essa cor. Vou colocar aqui o fundo branco. Aqui eu quero uma borda. Essa cor B3, B3, B3 e grossura 2. E o texto aqui eu vou colocar em uma cor um pouco mais. Vou pegar essa cor aqui de cima como referência. Vou escurecer. Deixa eu pescar, como fiz aqui, foi cinza mesmo. Deixei um cinza. Vou fazer a mesma coisa. Ok. Eu vou selecionar e agrupar aqui seu e-mail e o retângulo. Ctrl G. E eu vou colocar aqui campo e-mail. E vou aplicar aqui nele um efeito de auto layout, um auto layout, para que eu possa manipular e à medida que eu for arrastando ele vai se organizando o conteúdo. Ele vai manter sempre a margem aqui da forma que eu quero, mesmo que eu ajuste o conteúdo. Margem em cima, embaixo e a margem do lado de cá. Ok? O que fazer agora é criar o botão. Fazer a mesma coisa. Eu vou criar um retângulo que vou pegar as mesmas medidas do nosso campo de e-mail. Tá, 866 por 300. Opa, aí não é, né? Ali é a posição. É 308 por 59. 308 por 59. Vou botar aqui também 100 de borda redonda. Qual é a cor do nosso botão? Ele tem um efeito de degradê. A gente vai aplicar esse efeito, que é basicamente 2 cores ali da nossa paleta. A gente vai fazer isso também. Vamos lá. Área de trabalho. Botão selecionado, onde tem fio. Clica no quadradozinho cinza. Vai em Solid. Altera para linear. E aqui a gente vai já posicionar. Que eu quero que fique na horizontal. E eu vou fazer a primeira cor, que é a cor do lado esquerdo, essa cor mais escura. Na verdade é o contrário que eu quero, cor mais clara lá de cá. E do lado direito, cor mais escura. E eu vou posicionando meu degradê de forma que fique da forma que eu quero. Por enquanto, deixar assim. Deixa eu fechar. Vamos pegar aqui agora um círculo. Shift, clique e arrasta. Para criar um círculo proporcional. Seleciono o elemento de baixo, o círculo. Sempre Shift, clico no primeiro, Shift, clico no segundo e vou fazer um alinhamento aqui na horizontal. Já está alinhado, ok. Esse aqui eu vou colocar branco e vou dar uma opacidade de 40%, 60%, muito chamativo, 50%.
Tá ok. E vou colocar aqui uma seta. Eu vou aqui novamente na ferramenta onde tem a seta. Deixa eu dar um zoom, Shift 2, para a gente possa enxergar direitinho. Clico aqui na seta, clique e arrasto. Deixa eu botar bem certinho. 2 cliques. Para que fique só a ponta da seta. Eu selecionei a bolinha dando 2 cliques. Até ele editar, aparecer essa opção, né, de editar o item. E aí eu cliquei a seta para o lado do teclado para ele poder esconder aqui a ponta da seta. Vou selecionar o círculo, dando 2 cliques em cima dele. Shift, seleciono a seta e vou alinhar tanto na vertical quanto na horizontal. Nesse caso aqui não deu certo, então eu vou só pegar aqui minha seta e arrastar para que ele fique no centro. E colocar aqui branco a cor. Se eu quero a seta menor, deixa eu ver como foi o tamanho que eu coloquei aqui. A imagem eu coloquei como 38, a seta tamanho 2. 2. E branco também. Então vamos fazer a mesma coisa. Imagem de fundo está como 38 de opacidade. E a seta 2. Ok, vou agrupar tanto a seta quanto o círculo. Ctrl G. Posicionar aqui mais para o canto. E agora colocar o texto. Quero participar. E esse texto a gente vai colocar branco. Fio. Clique e arrasta aqui para o canto. Selecionar o texto todo. Deixa eu posicionar esse elemento. Mesma direção. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar todos esses elementos, o grupo onde tem o botão, selecionar o retângulo e selecionar o quero participar. Os 3 itens. E vou agrupar. Ctrl G. Aqui, botão. Com o botão selecionado, eu vou clicar aqui em Auto Layout. E eu vou colocar aqui, vou verificar qual é a margem que tem aqui, é 25, vou botar mesmo aqui embaixo, ó, onde tem margem, eu quero 25. Só que do lado esquerdo, aqui do direito, na verdade, eu não quero 25, quero menor. Então, eu vou clicar nessa opção aqui de borda, no espaçamento independente. E aí eu quero na lateral direita que seja, deixa eu ver se é 10. Pode ser 15, 12. Pronto. Ele cria um espaçamento na direita, um espaçamento entre os elementos, que é esse 98 aqui, e um espaçamento na direita, que é o de cá. Esquerda, direita, espaçamento em cima e baixo. E agora que o nosso botão está quase pronto, vamos criar uma sombra aqui para dar esse efeito de botão.
Então, observe, deixa eu selecionar aqui para vocês verificarem. Shift 2. Observe que ele tem uma sombra embaixo para dar o efeito realmente como se fosse um 3D. Área de trabalho. Com o botão selecionado, vou aqui na lateral direita onde tem Effects. Drop Shadow é o que eu quero. Deixa eu dar um Shift 2 para aproximar. Só que eu vou colocar aqui sem desfoque. Vou para Ctrl Z. Que é demais. Selecionar o grupo. Quero sem desfoque. Eu quero aqui que a borda apareça. Deixa eu mudar a cor só para a gente perceber a mudança. Então, vermelho aqui só para a gente perceber. Então, quero 4. Tá bom? Observe que como eu quero a borda no eixo Y, então eu vou ter aqui no Y. Acho que 4 é suficiente. E a cor, eu posso pegar a mesma cor do botão, com conta-gotas, vou pegar essa cor mais escura aqui. E vou ajustando. Não. Deixa eu pescar, fica mais fácil. Teu trabalho de pensar agora não. Dá um Ctrl C aqui na cor. Vocês entendem a lógica, a cor, vocês vão ajustando de acordo com vocês acharem interessante. Pronto. E aí tá quase prontinho nossa rede. Na verdade já está pronta, né? Só vai agora alinhar para ficar bem ajustado. Shift 2. Vamos entender se essa seção aqui de cima está ajustado com a de cá. Então, eu vou selecionar todo esse grupo, mais esse grupo de cá. E vou fazer um alinhamento tomando como base a parte superior. Eu vou pegar esse elemento junto com esse. Vou dar um Ctrl G para agrupar. Texto. Aqui, direita. Selecionar aqui. Todos os elementos. Ctrl G. Botar esquerda. Observe que o texto e o botão tá alinhado certinho, mas ele dá uma aparência por conta da curva que não está tão alinhado. Então, o que eu vou fazer? Vou dar 2 cliques aqui, tanto no campo de e-mail quanto no de texto, e vou dar uns 2 toques aqui para o lado, para ele ficar mais aparência de alinhado. Seleciono esquerda e direita e vou fazer um alinhamento com base horizontal. Ok? E aqui agora eu vou centralizar o texto. Já está dizendo, quando eu clicar arrasto, já está centralizado. Aqui foi o que eu fiz aqui, eu vou até fazer isso também. Eu meio que deixei todos os elementos, nem agrupei como fiz lá direita e esquerda, mas observem aqui que eles devem estar com a mesma altura. Não, na verdade não está, tá igual está lá mesmo. Então, área de trabalho, que eu vou só posicionar os 2 grupos um pouco para baixo. Prontinho. Deixa eu deletar aqui
botar a nossa paleta. Para a gente poder visualizar também, a gente pode clicar aqui, onde tem, selecionando o nosso frame, e nessa setinha aqui do lado, que ele faz uma pré-visualização. Ele vai carregando. Prontinho. Chegamos aí ao resultado final da nossa RIA de uma landing page. Espero que vocês tenham gostado, né? Não tem tantos efeitos, né? Basicamente, a gente utilizou um background, a gente utilizou alguns textos, a adição do ícone, criou ali um botão com uma aparência de 3D, mas, mesmo assim, sendo um processo básico, vocês já viram várias possibilidades, né? Tanto de a gente colocar um degradê no fundo, a gente pegar uma imagem, colocar por cima desse degradê uma textura, utilizando aqui o nosso efeito de camada de multiplicação. Então, ele agregou a imagem de cima com a textura de baixo, nós demos uma opacidade para que fique um visual agradável. Nós colocamos a imagem, removemos o fundo utilizando um plugin do Figma, e por trás da imagem nós colocamos uma elipse com o efeito de desfoque da camada e colocamos uma cor um pouco clara para aparecer esse efeito de luz. Nós colocamos também, agrupamos, usamos auto layout. Então, utilizamos várias ferramentas do Figma para poder ter no final esse efeito aqui, que eu considero que é um efeito bacana. Ok? Então, obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí um comentário, curte, compartilha com outras pessoas. Se também não acharam tão interessante assim, não tem problema, deixa um comentário aí, o feedback, todo feedback construtivo é bem-vindo. E também deixe sugestão de outros vídeos para nosso próximo tutorial, tá bom? Então, até a próxima.